Governador, sempre governador, tem esse detalhe. Mas com as sabatinas com os candidatos ao Senado Federal, e hoje será a vez do ex-governador Raimundo Colombo. Nós teremos 45 minutos de entrevista, de bate-papo, com 1 minuto adicional para as considerações finais, e o tempo começa a percorrer a partir do momento em que ele cumprimentar você, ouvinte. Candidato Raimundo Colombo, boa tarde e bem-vindo aqui ao nosso programa. Boa tarde, é um prazer muito grande estar aqui com você, Manuel, com todos que nos ouvem também, cumprimentar o Marcos e a Simone que nos ajudam aqui e dizer da alegria de estar aqui, obrigado pela oportunidade, um forte abraço a todos. Muito obrigado por ter vindo aqui. O senhor já esteve lá no Senado Federal, né? O que o senhor espera mudar da vez que o senhor esteve como senador por Santa Catarina, porque o senhor ocupou. Hoje existem 2 cargos que seriam os principais, né, da política catarinense. Um é o cargo de governador, o senhor já esteve lá por 8 anos e foi senador da República também. Mas o que vai mudar do Colombo, aquele que já esteve no Senado, para o Colombo agora que está pleiteando novamente a ida ao Senado? Mudou a realidade, né? Naquele momento, o Brasil não trabalhava com mudanças, né? Nós tínhamos um governo muito forte, que tinha maioria, e eu era da oposição. Então a gente batalhava, mas era muito difícil, né? Conseguimos derrubar a CPMF, foi um dos momentos importantes. Eu fui presidente da CPI das ONGs também. Depois a gente assumiu a liderança da oposição, da minoria, né? E isso foi uma função também onde eu aprendi muito, né? Mas as coisas, a gente tinha força limitada, porque esse espírito de mudança, de fazer as transformações que a sociedade queria, o espírito estava amortecido. E hoje ele está totalmente latente, forte, visível, né? Presente em todas as conversas, em todas as decisões. Por isso a realidade de 2006 a 2010 para a realidade de hoje é completamente diferente. O desafio é completamente diferente. Então a gente também está totalmente vendo o quadro por um outro ângulo. Como é que o senhor pretende formar, por exemplo, independente do governo que estiver, né, à frente do Planalto aqui no país, mas formar uma coalizão em prol de Santa Catarina? E quando a gente fala de coalizão, não é só a questão de unir os outros senadores que estarão lá, mas também chamar os deputados federais, deputados estaduais, a bancada catarinense e, de repente, pegar o Pires e ir lá bater, porque a gente vê uma bancada relativamente forte, com nomes muito importantes, não só lá na Câmara dos Deputados, mas também no Senado Federal. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê rodovias em péssimo estado de conservação, falta de investimentos aqui em Santa Catarina. Como é que o senhor, se eleito, quer mudar essa realidade trabalhando por Santa Catarina? Essas emendas, né, elas fazem medidas de curto prazo. Elas têm uma missão importante, elas apresentam um resultado, mas são coisas espalhadas, né? Elas não são coisas concentradas e nem as coisas estruturais. Então Santa Catarina cresceu muito, né? Onde passava 10 caminhões, passa 50. Né? Onde ia 50 pessoas no hospital, vai 200. O nosso estado foi o que mais cresceu no sul. Hoje nós estamos com 7,5 milhões de habitantes. O Rio Grande do Sul e o Paraná estão na faixa de 10,5. Então a gente já não é mais o zero da 101. A gente tem expressão, a gente tem força econômica e a gente precisa de investimentos. Então eu acho que esses argumentos são fundamentais. Brasília, ele pressupõe que você tenha capacidade de relacionamento, né? Isso é uma coisa muito fundamental. E algumas coisas que a gente aprende na caminhada. Você sabe, Manuel, que quando eu assumi a liderança, tinha um grande amigo lá que era um professor para mim, o Marco Maciel, né? E aí ele me chamou a atenção dizendo o seguinte: Raimundo, você como senador, você pode chegar na terça-feira de manhã, não tem problema. Mas como líder você precisa estar na segunda, porque tudo que vai para a pauta é decidido segunda. Tudo que tira da pauta é decidido segunda. Quem você convoca era decidido na segunda. Então se você chega na terça, você só vota. As coisas acontecem na segunda-feira. E eu aproveitei muito aquele conselho, comecei a chegar na segunda de manhã, domingo à noite, e aí a gente conseguiu fazer um mandato bem exitoso, de boas realizações. Então, essas coisas que você vai conhecendo, que a experiência te trazem, elas ajudam muito na evolução, na qualidade do seu mandato, né? E o mandato tem 2 vetores. Um vetor é esse, de você trazer obras, ações que são fundamentais, as conquistas para o nosso estado, e na área da saúde, na área de estradas, são as 2 mais destacadas. E a outra são os grandes temas nacionais, como
um reequilíbrio entre os poderes, né? Fazer com que eles se somem e não se separem, que eles se unem e não se afastem, né? Que eles deixem de brigar e olhem pelo Brasil, né? Então, essa é a função do Estado, porque a Câmara dos Deputados, ela é a representação direta do povo, então ali não tem filtro, qualquer projeto de qualquer origem ele tem que entrar. Agora, o Senado é a casa revisora, né? O Senado é a casa em que ela faz aquela seleção, aquela avaliação, ela também faz projetos, mas ela tem essa função. Então eu entendo que o mandato tem essa missão e é uma responsabilidade muito grande, e nós podemos sim trazer mais e melhores coisas para Santa Catarina. Lá atrás, quando o senhor foi senador pela primeira vez, inclusive circulou aí vídeos, inclusive na própria propaganda eleitoral, de uma entrevista do senhor, que o senhor estava um pouco decepcionado com o Senado Federal. Eu imagino que seja difícil de fato, né? Às vezes chega lá, não tem, como o senhor falou, não tinha a experiência, né, o conhecimento de como era conduzida a coisa, de que deveria estar na segunda-feira para definir as pautas, etc., para depois na terça, quando a maioria chegava, para de fato ali conseguir fazer as deliberações. Mas o senhor disse que estava decepcionado, quer dizer, olha, vontade de ir embora. O que vai mudar e como é que o senhor quer passar confiança nesse momento para o eleitor, se já naquela oportunidade que o senhor esteve lá, o senhor estava decepcionado, estava magoado, não queria mais, e por que agora quer? Eu acho que eu abri meu coração para as pessoas, eu denunciei, né, que a gente não conseguia fazer nada porque o governo tinha a maioria, né, e a gente não conseguia andar, as coisas não funcionavam, não andavam, era tudo enrolado, né, e não era eu que estava decepcionado do Senado, era o Brasil inteiro, né. Então o que eu disse, eu achei que era meu dever dizer, desse jeito não dá, isso aqui está uma coisa desorganizada, o resultado não acontece. Então eu não tenho arrependimento nenhum de ter dito isso, porque eu acho que eu disse o que 99% do povo brasileiro queria dizer. Né? E como eu estava lá, eu tinha que fazer aquela denúncia, né? E hoje é completamente diferente. Por que é diferente? Porque o povo está participando. Você fala com pessoa no aniversário, você fala com a pessoa no táxi, no Uber, você fala com a pessoa onde você está, a pessoa diz, não, porque no Senado nós vamos conseguir organizar isso, agora é a vez do Senado, o Senado eu estou torcendo, eu vou acompanhar, quer dizer, há uma energia diferente, né? O próprio governo hoje respeita mais o Senado, se relaciona mais, o Senado conseguiu ter um protagonismo maior. Hoje as pessoas dizem o seguinte, quem pode arrumar esse negócio do Supremo aí que está exagerado é o Senado, nós temos que colocar alguém que vá para lá para fazer essa briga. É isso que eu quero, né? Então exatamente esse é um momento diferente e a minha relação é diferente. Mas o eleitor pode ter certeza que o senhor não vai cair nessa chateação, nessa depressão com o Senado Federal. Não, eu vou lá para brigar, né? Naquele momento é o que eu disse, olha, fiquei 4 anos, nós derrubamos a CPMF. Né? Aliás, só para registrar, o mandato de senador, tá, gente, é de 8 anos. 8 anos. Não é de 4, como os demais mandatos. Isso, é 8. É que eu saí em 2010 para concorrer ao governo do Estado. Né? Então, daí eu cumpri 4 anos. Mas era uma missão e eu não tenho nenhuma dificuldade. Eu vou lá para fazer outra coisa também. Eu tenho hoje uma experiência de vida. Eu passei 8 anos no governo, eu aprendi muita coisa, eu enfrentei muitos desafios. Essa experiência eu levo comigo. E o meu projeto de vida, Emanuel, bem diferente daquela época, é o seguinte, eu vou lá para terminar meu mandato, para ficar 8 anos, eu não sou candidato a mais nada, eu sou candidato a senador para fazer um mandato realmente consequente, protagonista em favor de Santa Catarina. Isso é uma decisão que eu tomei e é por isso que eu sou candidato. Bom, o senhor sabe que a gente está vivendo hoje uma política muito polarizada, né? Temos aí o PT e o PL nacionalmente polarizando o cenário. E lá atrás, quando o senhor foi senador, que o governo tinha a maioria, era o governo do PT, era o governo do Lula. E o Lula, certamente, se for eleito agora no domingo, ele vai trabalhar de alguma maneira a fim de ter maioria no Congresso Nacional para passar os projetos dele, as leis que o governo dele quiser. Como é que o senhor vai se posicionar diante disso? Qual vai ser o seu posicionamento? Porque o senhor teve uma relação próxima com a ex-presidente Dilma Rousseff, porque o senhor, inclusive, se manifestou contrário ao impeachment dela, por uma série de fatores que o senhor já explicou, né? Que toda vez que o senhor pedia alguma coisa para Santa Catarina, ela dava, né? Então não tinha por que o motivo de ser, de fato, favorável ao impeachment dela. Mas como é que o senhor vai atuar se o Lula for eleito ou se o Bolsonaro for eleito diante desses dois governos que são governos muito distintos? Quer dizer, um pensa de uma forma, outro pensa de uma outra e o Colombo pensa de uma terceira forma. Quer dizer, me parece algo muito distinto.
como é que vai ser a sua atuação, ou como diria na sigla policial, o modus operandi? Mas é bem simples. Eu tenho uma história de vida, eu formei meus princípios, meus valores, né, trago de casa. Eu sou um produtor rural. Nós vivemos do agronegócio, eu sou fundador do PFL. A minha origem política, a minha ideologia está bem clara, né? Eu quero a livre iniciativa, né? Eu quero o direito de propriedade, eu quero o direito da família, eu quero os valores e os princípios, né, cristãos. Então isso é uma coisa que eu aprendi em casa quando era criança e eu trago até hoje, e foi assim que eu fiz a minha carreira política. Então está bem clara a minha posição. A minha relação com o governo da Dilma, ora, se eu era governador do estado, eu tinha que ter a melhor relação possível para trazer benefícios para Santa Catarina. E isso foi eficiente e deu grandes resultados. Você imagine o inverso. O governador Moisés foi eleito pelo Bolsonaro, negou essa eleição, na primeira semana fez uma declaração na Veja, na Folha de São Paulo, que era contra o governador, o presidente da República, se afastou. E aí o Estado sofreu e sofre até hoje as consequências desse erro político gravíssimo. Eu fiz o inverso, eu me aproximei do governo federal, não importa quem é o presidente, e vamos construir juntos a parcela. Um senador da República, tudo aquilo que for bom para o Brasil, ele tem que votar a favor. Não tem que ter limite nem covardia. É bom para o Brasil, é como eu penso, eu vou votar a favor. É ruim para o Brasil, eu discordo disso que está aqui, eu não vou votar a favor. Por exemplo, seja qual for o presidente, se alguém fizer lá aumento de impostos, eu vou votar contra. Eu sou contra. Eu acho que é um erro aumentar mais os impostos, mais a carga tributária. Então vocês estão diante de um candidato que tem experiência e que tem formação política para definir seus caminhos. Então eu não tenho nenhuma dificuldade de me posicionar e de enfrentar esses desafios. Eu acho que isso é uma coisa importante, porque o Brasil hoje está precisando de mais clareza, né? E um pouco de união. Eu defendo sempre que briga política não constrói hospital, ponte, escola. Emanuel, você viu eu falar muitas vezes isso no governo, né? A gente tem que se somar. Agora, eu quero discordar das ideias, fazer o contraponto sobre elas. Agora, eu respeito o mensageiro, eu não tenho raiva de ninguém, eu quero fazer meu trabalho e procurar somar as minhas forças. Foi assim que eu fiz durante 40 anos. Eu fui prefeito 3 vezes, deputado estadual, federal, senador, governador, sempre fazendo assim. Alguém tem que pedir paz, alguém tem que pedir bom senso, alguém tem que dizer parem de brigar e vamos unir as nossas forças e fazer o melhor para o Brasil. Então cada um pensa de um jeito, mas eu quero construir a minha participação dessa forma. Lá, se o senhor for eleito, eu acho que de maneira ou outra esse assunto vai chegar no Congresso Nacional, lá no Senado Federal, que é a questão do STF, do Supremo Tribunal Federal. Hoje há uma briga aberta entre bolsonaristas e o Supremo Tribunal Federal. Agora, tem um fator aí muito importante que, inclusive, um adversário seu falou, né, que passa pelo Supremo Tribunal passa pelo Senado Federal, o papel também de ser um pouco o corregedor do STF, se é o Senado que vai lá, faz as sabatinas, o Congresso Nacional também tem que, de alguma forma, atuar nesse sentido. E a gente tem decisões do Supremo Tribunal Federal, muitas acertadas, mas muitas questionáveis. E até o Supremo Tribunal Federal vai lá, faz a apuração, ele indicia, ele julga, ele condena, quer dizer, me parece que perdeu-se um pouco nesse meio do caminho. Qual o papel do Supremo Tribunal Federal? Acho que a pergunta, o questionamento que se faz é esse. Eu acho que, pelo menos pelo que me consta, que eu tenho visto em todo o Brasil, o senhor é candidato ao Senado aqui em Santa Catarina, mas a gente vê em muitos estados candidatos ao Senado prometendo que vão chegar lá e vão querer botar o Supremo Tribunal Federal no lugar dele ou os pingos nos is. Como é que o senhor vai atuar diante de uma questão dessa, que me parece uma questão contundente hoje, que vai, querendo ou não, chegar no Supremo, independente do governo? O Senado Federal vai chegar lá no Supremo Tribunal Federal. E se o senhor assinaria para trazer algum magistrado, algum ministro do STF para depor no Senado? Olha, de fato o Supremo tá passando ponto, né, em muitas coisas. Né? Eu acho que nós temos que colocar um freio nos excessos. Né? O principal deles são os votos monocráticos. Quer dizer, você coloca 503 deputados federais eleitos pelo povo e eles representam a vontade popular. E eles fazem uma votação, né? Aprovam uma lei. Isso vai para o Senado. O Senado referenda esta aprovação e aprova também. O presidente da República, eleito pelo povo, vai lá e sanciona a lei. Então você tem o apoio da Câmara dos Deputados, você tem o apoio do Senado, você tem a sanção de um outro poder, o Poder Executivo. E aí um homem só, que não foi eleito por ninguém, né,
vai lá e dá uma liminar e suspende os efeitos. Isso é um negócio que é inaceitável, né? Tá errado. É um excesso, há um exagero nisso aí. Eu acho que quando começaram a filmar as sessões do Supremo, todas elas, ficou um pouco mais transparente, mas o pessoal começou a ficar um artista de novela, né? E a justiça não pode agir pela pressão das ruas, ou ele tem que agir pelo que diz a lei, pela justiça, né? Então, eu não tenho dúvida nenhuma que se tiver que convocar alguém por um erro cometido, por um assunto polêmico, qualquer servidor, aí não precisa carimbar o Supremo, pode ser um outro senador, pode ser um ministro, pode ser o presidente da República, pode ser alguém de outro poder, não importa, tem que convocar, é o papel do Senado, né? E sem nenhuma dificuldade. Tá, e convoca por quê? É isso mesmo, tem que estar bem claro qual é o crime, qual foi o erro, o que aconteceu, o que precisa ser esclarecido. Se houver os argumentos, se houver a necessidade, é dever da gente fazer isso, e eu estou totalmente pronto. O que eu não quero é uma crise institucional, o que eu respeito é a instituição. Então, se o Supremo, pelo seu órgão colegiado, por maioria absoluta, toma uma decisão, essa decisão precisa ser respeitada. E o Legislativo, se não concorda com ela, faz uma lei mudando. Agora, o que não pode é o voto monocrático, o excesso dele. Hoje, quase 90% das decisões são monocráticas. E aí traz insegurança jurídica, traz instabilidade, atrapalha o desenvolvimento, gera um desequilíbrio entre os poderes. E esse desequilíbrio existe. A Lava Jato, por exemplo, ela deu muita força, né, ao judiciário, enfraqueceu absurdamente o legislativo, né, e o executivo ficou refém dos órgãos de controle, dos órgãos de fiscalização. Esse reequilíbrio, essa reconstrução, é uma prioridade, a gente tem que trabalhar nela, trabalhar com firmeza, com coragem, mas também com bom senso e respeito, nem tudo está errado, né? Claro. 4h22, nós estamos aqui na sabatina do Jogo do Poder com o candidato ao Senado Federal por Santa Catarina, o ex-governador Raimundo Colombo, do PSD. Eu imagino que o senhor já deve ter definido seu voto à presidência da República. Vou ser um pouco indiscreto aqui, porque o presidente do seu partido disse que liberaria que cada um tomasse a decisão por si, né? E me parece que hoje o movimento principal, até pela postura do prefeito de Chapecó, João Rodrigues, que é um dos coordenadores da campanha de Jean Loureiro, que é da sua coligação, é de apoiar o presidente Bolsonaro. A sua postura é de apoio ao presidente Bolsonaro ou o senhor prefere não abrir? Não, eu estou apoiando. O nosso grupo inteiro, acho que 99% está apoiando. Só que assim, eu não quero ser carimbado, sabe? Porque tem um grupo radical que fica do lado, que fala, o cara está se aproveitando. Tá? Não, eu vou votar, eu sou um cidadão, não tenho nenhuma dificuldade, as minhas origens são essas, né? E não quero nada em troca. Eu sou um cidadão que vou votar. E quando as pessoas me perguntam, eu digo minha opinião como estou dizendo para você. Agora, isso não é uma atitude política, é uma atitude pessoal de eleitor, né? Porque o partido tem um outro candidato e até entrar na justiça para que ficassem de dono do candidato a presidente, tudo bem. Não é isso que a gente quer. A gente quer que o Brasil faça a boa escolha. 90% do nosso grupo aqui, eu acho que 100 quase, aqui em Santa Catarina está nessa mesma direção, né? E fechando a colinha, entregando para todo mundo sem nenhum problema, né? Só que a gente não quer fazer disso, não. Nossa posição, não queremos nada em troca. Nós só queremos o bem do Brasil. Bom, então o senhor apoiaria o presidente Bolsonaro nessa eleição. Se ganhar o ex-presidente Lula, por exemplo, como as pesquisas nacionais indicam, até pelo seu histórico de diálogo, né, com a ex-presidente Dilma, o senhor, mas eu lhe coloco isso porque o senhor era oposição ao Lula, né? O senhor vai tentar dialogar com o Lula? Olha, a oposição, ela é tão nobre e tão necessária quanto o governo. A democracia, ela determina os dois. O que ganha vai governar e o que perde, né, vai fazer oposição. E um precisa do outro. E as duas funções são nobres. Não é o cara que é governo é maior ou melhor ou tem uma função mais destacada do que a oposição. Não. Aí há o equilíbrio e elas se alternam, né? Agora, o que é possível melhorar, aperfeiçoar, a gente tem que fazer. Eu vou te dar um exemplo. Eu era senador e foi feito um projeto de estágio, né, mandado pelo governo, pelo Ministério da Educação. E eu fui o relator. E o projeto era um desastre, né? Ele fazia tantas exigências que eu acho que nós não ia ter nenhum estagiário no Brasil. Eu procurei como relator o governo, que era da oposição, procurei o ministro, olha, isso aqui não dá. Isso aqui está errado, olha aqui as coisas. Me diz quem é que pode ajudar e vamos construir um projeto de consenso aqui. Porque, na verdade, não trata do governo do PT, o governo do PL, o governo não sei o quê. Trata de fazer um bom projeto para todas as pessoas que queriam ser estagiárias no Brasil ou que precisavam dessa oportunidade.
E a gente conseguiu fazer, né, um bom projeto. Eu acho que entrou 80% daquilo que eu consultei as pessoas, daquilo que eu acreditava e daquilo que eu queria fazer. O governo abriu mão, contribuiu com uma parte e o projeto está em vigor até hoje. Então, bom, eu ajudei o governo? Não, eu ajudei os estagiários, eu ajudei o Brasil. Bom, se foi bom para o governo também não sei, mas eu cumpri meu dever. Isso é ser uma pessoa ponderada, moderada, quer dizer, eu não tenho ódio, né? Bom, o governo manda um projeto, eu sou contra? Não, eu quero ver o projeto, eu quero ver o que eu posso melhorar, que tipo de evolução pode ter, eles estão dispostos a conversar, estão dispostos a ceder, então vamos lá. É isso. Tem algumas perguntas chegando aqui no nosso WhatsApp da Jovem Pan News, que é 988 37 10 33, 988 37 10 33. O Daniel da Fazenda Santo Antônio, ele pergunta o seguinte aqui: boa tarde, Emanuel, boa tarde, candidato. Semana passada tivemos que ouvir a frase aqui de um dos seus oponentes. Fiz tudo o que tinha que ser feito, não fiz mais por conta da incompetência do atual presidente. Ele diz que essa figura que disse isso já anda por Brasília desde 2015. E aí ele quer entender... É assim mesmo que funciona? Quando não faz o que promete, é sempre o outro que é incompetente? Como é que é essas relações em Brasília? Daniel da Fazenda Santo Antônio. Brasília é uma relação difícil, sabe? Porque todo mundo que está lá são líderes. Todos são pessoas eleitas pelo povo, que têm liderança. Então, a gente leva tempo para consolidar uma liderança, a gente leva tempo para ser um líder, para ser um protagonista, né? Agora, claro que a culpa não é do presidente, seja ele quem for. A culpa é essa guerra está lá dentro do Planalto, né? Está dentro, tá dentro do Congresso, né? E aí a experiência é o melhor conselheiro, né? E não adianta colocar a culpa nos outros, a gente tem que fazer a parte da gente, trabalhar, lutar, chegar cedo, sair tarde, ser o primeiro a chegar, trabalhar na segunda-feira. Isso eu aprendi, como eu relatei aqui, né? A gente, quando chega na segunda-feira, a gente é o cara que faz a pauta, e quando a gente chega na terça, a gente só vota. Isso é uma mudança muito grande. Então, com dedicação, a gente consegue fazer um bom trabalho. Quem é que ia dizer que eu ia conseguir ser o líder da minoria, da oposição naquela época? Olha, nós éramos 30 e poucos senadores, e era lá o Sarney, o Marco Maciel, o Tasso Gereissati, o Antônio Carlos Magalhães, era tudo figura. E de repente os caras disseram: Colombo, você devia ser o nosso líder agora, você é mais novo, você deve ser o cara que faz a argumentação. E eu acabei sendo o líder de todo esse time aí, pô. Então, se dedicando, a gente consegue. Tem uma provocação aqui para o senhor. O ouvinte Túlio está dizendo o seguinte aqui, ó. Raimundo Colombo se elegeu e reelegeu-se com uma aliança com o MDB. Em 2018 não teve força nem liderança para enfrentar o Merizio na época do seu partido em um projeto pessoal de se candidatar ao governo com aquela aliança que acabou, aquela aliança vitoriosa. Como acreditar que agora vai ter pulso firme para enfrentar no Senado questões como convocar os ministros do STF? O ouvinte Túlio. Mas eu quero aqui reformar essa pergunta dele. E eu quero lhe perguntar o seguinte, em cima do que ele está colocando. O senhor saiu de um governo que era vitorioso aqui em Santa Catarina, em que o senhor foi, se pegar para Grande Florianópolis, convenhamos, um dos melhores governadores, né? Fez o centro de eventos, fez o elevado de Canasvieiras, duplicou a 401 até Canasvieiras, duplicou a 403, enfim, tá aí, a marca é sua, é do seu governo. Sim. O que aconteceu ali para que o senhor não conseguisse alcançar o Senado em 2018, sendo que o senhor saiu de um governo absolutamente vitorioso, que conseguiu fazer grandes investimentos e investimentos de impacto aqui no Estado? Eu acho que a aliança política que foi feita foi errada, né? E a gente não impõe, quando você é o candidato a governador, eu fui 2 vezes, ganhei no primeiro turno, né? Com a ajuda de todo mundo, não ganhei sozinho. Mas eu não era o candidato a governador e aí caberia a ele formar a aliança, né? Liderança você desenvolve quando é o teu papel e você aceita a liderança dos outros quando o papel é dos outros, né? Então, aquele que impõe é um ditador, né? Então, acho que você tem que evoluir nesse cenário. E aí veio aquela onda 17, né? As pessoas votaram no número, né? E isso modificou bastante a realidade, foi uma coisa dos últimos dias. Mas eu fiz praticamente 1 milhão de votos sozinho, né? Então, eu tenho que respeitar essa votação e agradecer a todos os que confiaram, né? Essa questão de pulso não é grito, sabe? Pulso não é desaforo, pulso é coragem, né? Sim, sim. O fato de eu ser candidato de novo é um gesto de coragem. Muitos covardes por aí, né, que nunca disputam eleição nenhuma, que ficam falando mal dos outros e que não enfrentam disputa como essa. Eu acho que a minha eleição é um ato de coragem, né? Ato de pulso, ato de querer contribuir. Então, não tem problema. Ganhar a eleição é muito bom. E não ganhar também.
Você faz um desafio, você aprende. Eu fui estudar, eu fui ler, fui fazer curso, dei um tempo para mim, né, para mim me aperfeiçoar. Porque no governo você não tem, mano, você lembra, a gente não tem tempo para nada. Sim, sim. É um esgotamento mental, físico, né? Durante os 8 anos eu não conseguia ler um livro, não conseguia aprofundar. Então você também carece de você ter um tempo para você. Então, para mim, o resultado da eleição foi um período de reconstrução pessoal, né? De aprofundamento, né? Nós temos fatos novos que estão interferindo na nossa vida, as redes sociais é uma delas, né? Há uma mudança nessa democracia direta, conceitos que nos desafiam. Então eu estou pronto para isso, e enfrentando mais uma vez a decisão do povo. O povo é quem decide, ele é o nosso patrão, né? Agora, há um ato de coragem e de pulso se colocar à disposição. O senhor ficou um pouco chateado quando teve que declinar da candidatura ao governo do Estado? Não, de jeito nenhum. Eu entendi claramente. Nem lá no coração não lhe magoou? Não. No fundo, eu acho que eu posso contribuir mais no Senado, fazer um trabalho melhor, né? E acho que a gente tem que renovar. Os partidos políticos têm que dar espaço para o novo, né? Tem que dar, tem que renovar. Só que quando a gente precisa fazer isso, a gente não faz. Eu estava em primeiro lugar nas pesquisas, era boa ser candidato, mas tem que renovar. Então é um ato de coragem. Então, vamos botar outro, vamos renovar. E eu acho que a experiência vale mais no Senado. Então o meu lugar certo é ir para o Senado. Então é o meu entendimento. E eu tinha convicção e tenho convicção de que é esse o projeto certo, né? Porque senão você vai de novo a terceira vez candidato, as pessoas acham que tem que ser as mesmas de novo, tem todo um universo que se forma, né? Que fica muito difícil de você renovar. Então vamos dar um tempo, né? E as coisas mudaram muito, é bom que venha gente nova também. Então eu estou seguro de que fiz a escolha certa, né? E estou feliz com a candidatura e com todo como ela se desenvolveu. O Jean Loureiro, sabe, companheiro da nossa chapa, é um baita de um cara, bom de trabalhar, há uma harmonia entre nós, é autoexplicável a nossa coligação, nossa convivência é uma convivência construtiva, positiva. Então, para mim, está sendo uma eleição muito boa. O Heron, bom rapaz, capaz, muito creditado intelectualmente. Então, uma eleição leve. A eleição passada foi uma eleição tóxica, não dava certo, sabe? As coisas não se arrumavam. E às vezes não é por culpa de ninguém, é o momento que você vive, né? Que foge do teu controle ou é adverso daquilo que você pensa. E você tem que viver com as coisas como elas são, né? Essa eleição é muito melhor e muito mais clara para mim. Tem aqui pergunta do André Gadzinski. Ele diz o seguinte: boa tarde, Emanuel, tudo bem? Pergunta para o Colombo: essa candidatura ao Senado tem Jorge Bornhausen apoiando? Abraços para vocês dois. André Gadzinski. Ô André, tudo bem? O Jorge é meu amigo, temos conversado, sim, ele me apoia, né? E a gente conversa, não tão frequentemente, porque a gente está na estrada, mas acho que uns 10 dias atrás troquei ideias com ele, sentei, ele está me ajudando, é um bom amigo, né? Nossa amizade aí tem 40 anos, né? O Jorge é um irmão mais velho, uma pessoa que eu aprendi a admirar muito, e nós temos uma relação de amizade, de admiração, uma bela figura, eu tenho um carinho muito grande por ele. Ele me ajudou muito, né? No começo da minha caminhada, criou muitos espaços. Eu fui fazer muitos cursos no exterior quando ele era presidente do PFL. A gente conseguiu ali um trabalho bom de fazer curso na Alemanha, nos Estados Unidos, na Espanha, na Itália, para a gente se aperfeiçoar, aprender. E aí, pela fundação do partido, o Jorge foi o cara que mais me ajudou e me indicou para várias oportunidades como essa. Perfeito. 4h33, estamos aqui com o candidato Raimundo Colombo, candidato ao Senado pelo PSD de Santa Catarina. Lembrando que você pode mandar aqui a sua mensagem através do nosso WhatsApp 988 37 1033, 988 37 1033. Os candidatos ao governo do Estado e os seus oponentes ao Senado, eles, de maneira ou outra, eles vêm e criticam aqui o saneamento em Santa Catarina, né? A questão envolvendo a Casan. E eu quero lhe fazer essa pergunta porque o senhor esteve à frente do governo do Estado e sabe, às vezes, o quão difícil é você lidar com diferentes situações. Às vezes tem uma situação na Celesc, às vezes tem uma situação na Casan, enfim. E muitos vêm aqui e defendem o seguinte: olha, tem que privatizar a Casan. O senhor tentou, enquanto governador, promover uma venda da Casan, não conseguiu. Por que o senhor não conseguiu naquela época? E o que pode ser feito, enquanto senador, para melhorar a situação da Casan também? Porque aqui em Florianópolis o que as pessoas mais reclamam é Casan. Vai em São José, é Casan. Vai em Biguaçu, é Casan, falta d'água. O que acontece?
problema da Casan foi o seguinte, a gente até tentou estudar, na época, a privatização dela, mas ela tinha um passivo previdenciário, Cafucas, lá muito alto, estava na justiça, e um passivo trabalhista muito alto. Então, praticamente, o valuation da empresa deu zero. Se vendesse, ela não pagava as dívidas tributárias e trabalhistas. Então, nós tínhamos que recuperar isso primeiro. E ao recuperar isso, você readquiria a capacidade de investimento, através de empréstimos, né, e de apoio do governo federal. Isso foi feito. E aí nós começamos a investir fortemente, né? Nós saímos aí de 10, 12 para 30, mais ou menos, de cobertura de saneamento. É um grande problema, né? E aí vai ter um novo debate agora com o novo governador, se vai privatizar, se vai fazer um acordo, uma parceria com os municípios, o que tipo de apoio tem que dar, porque realmente a questão do saneamento é um dos piores indicadores que Santa Catarina tem. Nós somos o primeiro lugar em quase tudo, né? Mas até em abastecimento de água tratada nas casas. Também a gente vai a 99%. Mas na parte do saneamento, nosso estado tem um dos piores indicadores. Já foi o 26º e hoje eu acho que a gente está em 15º por ali, ainda muito abaixo do que Santa Catarina merece. O modelo é um modelo a ser construído, né? Mas na nossa época o impeditivo foi isso, a dívida com a FUCAS, a dívida previdenciária, a dívida trabalhista que estava na justiça era absurdamente impagável. Nós conseguimos renegociar tudo isso naquela época, né? E aí eu não sei como é que está hoje, mas naquela época ela se tornou viável e permitiu que nós fizéssemos empréstimos e fizéssemos grandes investimentos em muitos lugares. Olha, foi licitado mais ou menos 30 sistemas de abastecimento de esgoto em 30 cidades diferentes, Curitibanos, Rio do Sul, Tacílio Costa, Laguna. Aqui em Florianópolis foram feitos grandes investimentos, né? Foi duplicado todo o sistema de abastecimento. Era muita obra naquela época, exatamente porque a gente conseguiu fazer essa regularização tributária e previdenciária. Mas a sua visão pessoal não, política sobre a Casan, é que é necessário uma privatização? É que é difícil você privatizar nesse sistema, sabe? O BNDES, o governo federal, ele tá induzindo, forçando, né, o processo de privatização, né? E ele vai interferir nessa decisão, porque ele, para fazer empréstimo, para renovar, ele quer o sistema privatizado. Não sei qual será a posição do próximo governo federal, se será a mesma ou se vai mudar, né? E isso é um indutor importante. Esse processo de municipalização, ele teve um avanço, ele aumentou bastante e melhorou a qualidade do serviço, inclusive as tarifas, né? Então, teria que estudar bem a melhor solução. Eu estou há 5 anos fora, eu não sei hoje, né? Eu não quero ser irresponsável, dizer, tem que privatizar, só que pode ser que a solução seja privatizar, trazer capital intensivo de fora, né? E fazer com que isso se desenvolva mais rápido. Sempre que a empresa privada faz, é importante. Agora, também tem um outro lado, Emanuel. O Santa Catarina, diferente do Rio Grande do Sul, por exemplo, do Paraná, nós temos nossos ativos, que é um patrimônio da sociedade catarinense. Por exemplo, a Celesc é um ativo, a Casan é um ativo, a SCGás é um ativo. O BRDE é um dos principais ativos do Estado, né? São quase 30 bilhões de capital, nós temos 40%. Então, esse dinheiro todo tem que ser arrecadado, mas ele tem que ser destinado para uma finalidade muito concreta. Ele não pode sumir no operacional, né? Então, sempre que você vende alguma coisa, isso vale para qualquer família, para qualquer pessoa, tem que ver onde é que vai aplicar o dinheiro do que você vendeu. Senão, daqui a pouco você vendeu o teu imóvel e o dinheiro some também. Sim. Se perde, né? Claro. Então, tem que ter feito uma política mais global. O Maicon do Monte Verde aqui, ele pergunta o seguinte, né? Ele pergunta sobre os impostos, o seu posicionamento aqui, e eu quero, para deixar bem claro, inclusive para o leitor, o seu posicionamento sobre a carga tributária, porque passou pelo Congresso Nacional essa questão de revisão do ICMS, que fixou alíquotas em 17% para combustíveis, energia elétrica, telecomunicações. De fato, houve uma diminuição no valor, mas que vai impactar lá no cofre do governo. Então, para vocês verem que uma coisa está ligada à outra, né? O trabalho do Congresso Nacional está ligado ao que vai acontecer, o que vai impactar aqui para a gente em Santa Catarina e vai impactar no caixa do Estado. E o senhor sabe que, enquanto foi governador, às vezes estava apertado lá o caixa, né, para pagar o salário, etc e tal, e de uma maneira ou outra isso vai impactar. É claro que a gente vive outros tempos que tá cheio de dinheiro, né, o cofre do Estado. Mas qual é o seu posicionamento sobre essa questão das alíquotas de ICMS, principalmente, e se o senhor acha que o Congresso Nacional pode trabalhar para reduzir ainda mais? Eu não tenho dúvida que não pode aumentar impostos. É um absurdo. Eu não aumentei durante os 8 anos e mesmo como prefeito eu nunca concordei. Como senador eu ajudei a derrubar a CPMF.
Porque eu acho que não adianta o governo estar com o caixa cheio de dinheiro e as pessoas estarem com a geladeira vazia. E é isso que acontece. O governo do estado atual errou quando aumentou o IPVA, por exemplo, em média 26%. Quem é que ganhou 26% de aumento de salário? Então você, todo o teu carro, na hora de emplacar, eles aumentaram em 26%, aumentaram o ICMS do leite, gente. Leite é um instrumento básico da cesta básica que está na casa das pessoas, que serve para... Por que aumentar o imposto se o governo já está cheio de dinheiro, né? Então, eu até admito que você cobre o 25% da energia elétrica como estava sendo cobrado, mas aí deu uma seca, você coloca a tarifa amarela, a tarifa vermelha, e tu cobra imposto sobre a multa, então você paga imposto 2 vezes. E claro, o Estado fica com o caixa cheio de dinheiro, mas as pessoas ficam com o bolso vazio. Então eu sou totalmente contra. Olha, quando eu estava no governo, no setor têxtil, por exemplo, só tinha produto chinês aqui. Qualquer roupa que você ia na loja comprar tinha sido produzido na China. E aí as nossas empresas quebrando. Santa Catarina é um dos maiores produtores de têxteis é o segundo maior da América Latina. Então a gente viu o setor. Ele tinha 17% era imposto. A única forma de nós tirar os chineses daqui e colocar o nosso produto era tirar o ICMS para 2%. A gente abriu mão de 600 milhões por ano. E hoje o setor se revigorou, os empregos voltaram. Santa Catarina, você não acha uma roupa chinesa nas lojas. Você acha a roupa produzida em Santa Catarina. Então, a questão tributária ela é muito forte. Quando você desequilibra, é um problema. E aí as pessoas que pagam o pato. É claro que a decisão do Supremo de baixar para 25 para 17, eu faria de forma escalonada, sabe? Então de 25 para 22, depois para 21, depois para 20, até que o governo pudesse se ajustar. Então agora você vai... Porque, quer ver, 40% da arrecadação, 20% vem da Petrobras. 12% vem da Celesc, que é energia elétrica. Né? O terceiro é telefone, dá mais uns 10%. E o quarto é bebida, o quinto é cigarro. Esses setores dão mais de 50% da arrecadação do Estado. Então, se de 30% você está tirando 10%, porque é um terço, você vai ter 10% a menos na arrecadação do Estado e dos municípios, numa paulada só. Eu não sei como é que vão resolver isso, mas eu faria escalonado. Tem que baixar, mas eu faria tipo em 5 anos ou em 10 anos, de tal forma que você fosse se ajustando a essa nova realidade financeira. Mas tem que baixar imposto, é muito alto, 25% sobre combustível, sobre energia, porque é 25% por dentro, dá 33%. Sim. Para o Estado poder ir se readequando, né? Esse é o seu argumento. 4h42. Bom, eu imagino que o senhor chegou aqui, eu lhe perguntei da Coxilha Rica, o senhor disse que quase não tem passado por lá, né, por conta aí dessa agenda de campanha, que fazer campanha não é fácil para ninguém, né? Não. Aliás, essa campanha, que é a eleição geral, ela é muito mais difícil porque você precisa percorrer distâncias muito maiores e já é difícil uma campanha de vereador, imagina de senador. Mas eu quero chegar num ponto importante, que o senhor é um usuário assíduo da BR-282. É um caos. Olha, eu fui a Lages esses dias lá para ir na Festa do Pinhão. Um caos, uma dificuldade imensa. Está chovendo, então o perigo quadriplica na BR-282. Sim, é verdade. Fica muito perigoso com chuva. E já de algum tempo, e a gente poderia também ver a questão da BR-470, né, que está a obra atrasada já há muitos anos, do contorno viário, 10 anos que era para ter sido entregue. Enfim, de maneira geral, essa questão de infraestrutura eu quero tratar aqui com o senhor agora, mas eu quero pegar justamente a questão da 282, que é a que o senhor mais usa para chegar em casa. O que pode ser feito pelo governo? Diretamente, e eu nem digo a longo prazo, mas a médio prazo, para ver se dá uma amenizada nessa situação da 282, porque a gente está falando de uma rodovia que tem buraco, que faltam terceiras faixas, em que você não tem iluminação, os trevos de acessos aos municípios não têm iluminação, o que aumenta ainda mais o risco de um acidente, principalmente no período noturno. O que pode ser feito numa conversa entre o Senado, entre os senadores de Santa Catarina e o governo federal? Eu entendo a 282, lá no oeste, ela é um problema gravíssimo, né? Porque aumentou muito a produção. Hoje, em Santa Catarina, a região que mais cresce é o oeste, é o agronegócio, né? É a exportação. Gente, nós estamos abatendo mais de 4 milhões de frango dia, né? São mais de 30 mil suínos dia, isso tudo transportado por caminhões para vir aqui para os navios, né? Então, onde passava 5 caminhões, está passando 20 e a estrada é a mesma, né? E depois, ali no trecho da serra, há um aumento muito grande do movimento, e a estrada não oferece as condições para o tipo de tráfego que ela recebe. São centenas e centenas de caminhão, aqueles caminhão grandão, com aquelas toras de madeira aí, porque é assim, uma explosão o setor de madeira e também já o agronegócio, e a estrada não está compatível com o uso que ela está tendo. E depois de Alfredo Wagner para cá,
Daí você começa a ter as serras e aí tem que fazer a terceira pista. Não tem como, porque você pega 2 caminhão, eu faço isso toda semana, tu fica 1 hora atrás e não tem saída. Ou tu fica atrás ou tu corre um risco desnecessário de acidente, uma coisa muito perigosa. Então, em cada lugar tem a sua dificuldade. As passagens que você colocou, a sinalização, não é? A terceira pista é um conjunto de coisas que, inclusive, não são muito caras. Né? Eu sei que a duplicação, talvez nesse momento, a prioridade seja duplicar a 470 e ampliar a duplicação dela. Agora, a 282 também não pode ficar como ela está. Então, são investimentos importantes e a gente tem que priorizar. Eu faria um desafio para o governo federal. Toca 2 e faz pedágio na 470, porque você tem um fluxo remuneratório que faz com que o pedágio seja pequeno e acelera essa obra. O que não pode é ficar como está. Você sabe, Manuel, quando eu era prefeito de Lages, a 116 era uma tragédia. Né? Não era cheia de buraco, não tinha mais nenhum hotel funcionando, nenhum posto de gasolina, borracharia, estava tudo quebrado. Né? E aí foi feito um debate para fazer a concessão, para fazer o pedágio. E aí tinha lá em Lages, acho que foi uns 1.000 caminhoneiros do estado inteiro, era o primeiro pedágio contra o pedágio. E eu era o último que falava, né? Então falou 90 pessoas e os 90 contra o pedágio. E eu fui lá e disse, pessoal, pior do que está, não fica. Não tem mais nada, a estrada é uma estrada fantasma, ninguém mais usa. Eu sou a favor do pedágio, vamos revigorar, vamos reconstruir. Rapaz, eu levei uma vaia que de vez em quando eu estou viajando e começo a me lembrar do tamanho da vaia. Os caras queriam que eu saísse escondido pelos fundos. Eu digo, não, vou sair pela frente, a minha ideia, respeitem ela. Foi feito o pedágio, hoje é R$ 6,90 o pedágio de um automóvel. Você precisa ver a estrada com terceira pista, com sinalização, com boa manutenção, com bom fluxo. Surgiram novos hotéis, novos restaurantes, novos postos de gasolina. Se revigorou. É uma bela estrada com excelente movimento que inclusive ajudou a diminuir o movimento das outras estradas. Então eu admito essa possibilidade, a gente tem que estudar. Em algumas tem que ser com dinheiro público, a 282 ela não é viável pelo volume de veículos para você fazer pedágio, então o que o governo federal assuma é essa. A 470 pode ser, então ok. A 101 é essa a realidade, né? Então, no caso da 282, o senhor acredita que não seria necessário um pedágio, que o governo teria que fazer a obra de uma maneira a refazer uma pavimentação asfáltica e melhorar a sinalização? Nós estudamos pelo volume de tráfego e pelo tipo de tráfego, o pedágio ficaria muito alto. Né? Então ali tem que ser investimento público mesmo. O governo tem que fazer. E no caso da 470 aí sem pedágio? O volume é muito maior, o pedágio remunera e fica baixo, é acessível, é compatível, é possível de fazer. A gente fez esse estudo na época do governo, só que são obras federais, né? O senhor acha que isso, de repente, não pode? Porque hoje há uma disputa aí entre 2 candidatos ao governo com essa história de pedágio, que um diz que é pedágio, outro diz que não quer pedágio, mas diz que sim. Enfim, que isso, de repente, não pega mal pro eleitorado, dizer que, não, acho que tem que ter um pedágio? Eu preciso dizer o que eu acho que resolve, né? Eu sei que talvez alguns sejam contra, como eu te contei a história da vaia, né? Sim. Eu enfrentei a vaia, eu estava certo, tanto estava certo que hoje ninguém mais fala nada. Todo mundo diz, foi uma boa solução. Na época eu apanhei para chuchu, né? Mas eu disse o que eu pensava. Eu acho que a gente tem que propor solução, o que não pode é ficar como está. Manuel, eu viajo muito pela 470 ali, cara. O que eu faço? Eu trabalho o dia inteiro e viajo à noite. Porque se você pegar em horário de fluxo, não tem jeito, você faz 80 quilômetros de Rio do Sul a Blumenau, é 4 horas, pô. Para você atravessar Blumenau é 3 horas e já é assim há muito tempo. Então não tem jeito, tem que fazer o investimento, não dá para esperar mais. Vale para 280 também. E que loucura essa situação das rodovias aqui em Santa Catarina e o que Santa Catarina deve perder de investimentos. E não só isso, né? Na produção que se escoa do oeste para os portos de Santa Catarina, o tempo que leva hoje poderia ser mais rápido dos caminhões, né? E seria muito mais econômico para Santa Catarina. Pneu, esses dias de madrugada, cara, estourou um pneu. Eu nunca tinha usado o Sterp, né? O Sterp é bem fininho. Então eu tenho um Jeep Compass daquele. Cara, eu digo, se furar de novo, o que eu faço? Então, difícil, você cai num buraco, não dá, a estrada está muito ruim, né? Está em obras ali um trecho, a gente tem que reconhecer, valorizar isso, mas ele tem que ser mais rápido, mais amplo, né? Nós temos que fazer. Eu fiz quando estava no governo, por exemplo, eu fiz a ponte de Ilhota e arrumamos a Jorge Lacerda, e a gente diminuiu um pouco do lado de lá. Sim. Então, algumas obras alternativas que minimizaram, mas com o tempo elas voltam a gerar a crise de novo, né? Você falou do contorno, a própria 101 hoje, para você sair de Florianópolis e ir a Joinville, você tem 3 momentos em que você praticamente para, né?
Para ali no trevo de Brusque, para na passagem de Itajaí, para em Navegantes de novo, é complicado. No caso do contorno viário, em 1 minuto para a gente finalizar, o senhor acha que é possível cobrar do governo, porque é uma cobrança que o governo tem que terceirizar, né? No caso o senador, ele vai ter que cobrar do governo para o governo cobrar a empresa que hoje detém a concessão da rodovia para acelerar a obra. O senhor acha que é possível diante do atraso de 10 anos da entrega? Tem que apertar, não tem outro jeito. Eles ganharam a concessão, está no contrato, eles têm que fazer. A gente sabe que fazer uma estrada, implantar uma estrada, tem as licenças ambientais, tem todas as dificuldades, mas elas já foram superadas. Nós temos que acelerar e tem que apertar, ter bom senso, respeito, mas apertar, ser duro nessa questão. O sofrimento é muito grande e isso encarece, dificulta, traz problema para todo mundo. Para você chegar em casa, tu leva 1 hora a mais todo dia. Quanto é que vale isso para tua família, para o convívio com os teus filhos, para o teu momento de lazer, de descanso, todo dia, todo dia? Pô, quem é que aguenta, cara? É uma loucura. Trânsito na Grande Florianópolis é uma doideira. 4h50, então vamos fechando a entrevista com o candidato Raimundo Colombo. Faltam aí cerca de 15 segundos, né, para finalizar o tempo dos 45 minutos. E como de praxe, nesse momento final, a gente abre aí o minuto adicional para o candidato conversar com o eleitor e fazer o tradicional pedido de voto para quem está nos acompanhando na entrevista de hoje aqui com o candidato Raimundo Colombo, ex-governador de Santa Catarina. O minuto é seu. Obrigado. Manuel, a minha declaração é uma declaração de amor por Santa Catarina. Santa Catarina me deu muito. Eu sou uma pessoa que veio lá do interior, uma pessoa modesta, né? E eu fui eleito senador, fui eleito governador 2 vezes. Eu tive o privilégio de ser 3 vezes prefeito da minha cidade, deputado estadual, deputado federal, presidente da Celesc, da Casan, fui diretor da Telesc, fui secretário de Estado. Eu me dediquei a minha vida à vida pública, mas sempre contei, né, com o apoio dos catarinenses. Quanto eu devo para essa gente? Quantas oportunidades eu tive que as pessoas me honraram? Então, o meu amor por Santa Catarina é muito profundo, porque é aqui que eu nasci, aqui que eu vivo, aqui que estão os meus amigos, aqui que estão os meus sonhos, aqui estão meus filhos, meus netos, meus amigos. Eu quero que cada um viva bem, que se viva da melhor forma possível, né? E se eu tiver o privilégio de representar Santa Catarina, é essa gratidão, é esse amor, é essa paixão pelo Estado que eu levo. Eu não vou defender outra coisa que não seja aquilo que seja bom para o nosso Estado. E levo com o sentimento mais bonito de respeito ao nosso povo, que fez o Estado o melhor Estado do Brasil, e a gratidão desse povo que me deu tantas oportunidades, né? É uma das histórias políticas mais destacadas. Poucas pessoas tiveram a oportunidade de governar o Estado. Eu tive 2 vezes e ganhei no primeiro turno as 2 vezes. O cargo mais alto é o de senador e eu fui eleito com a maior votação da história de Santa Catarina. Meu Deus, eu só tenho que agradecer e pedir mais uma vez a oportunidade para fazer mais e procurar estar à altura do que Santa Catarina espera de mim e da grandeza do nosso povo, dos nossos avós, dos nossos pais, de todo mundo que de uma forma ou de outra, numa cidade ou na outra, está fazendo a grandeza desse Estado. É coisa muito boa que vem pela frente para o nosso Estado e a gente quer estar vencendo e lutando por esse desafio tão bonito. Tá certo, candidato Raimundo Colombo, conosco aqui no Jogo do Poder. Candidato, muito obrigado por ter vindo aqui ao nosso programa e em breve voltaremos a conversar certamente. Muito obrigado. Obrigado, eu que agradeço, um grande abraço a todos e fica o meu pedido de voto, é 551. Ele não falou o número, 551 então, número do candidato Raimundo Colombo. 4h53, fechamos esse bloco, vamos ao intervalo e já voltamos com a sequência final aqui do Jogo do Poder pela Jovem Pan News. Fique por aí, voltamos em seguida. Rede Jovem Pan News.